Aleluia! Hoje sou eu que vou dar estudo aqui. Olha, o bispo ele é bem moderno, eu sou arcaica, tá? O meu ainda é assim, escrito no papel. Mas eu creio que até, mais ou menos, até evangelista Patrícia, até julho, agosto já está pronta essa apostila, né? Mas vai ser feita, elaborada uma apostila, que vai estar tudo que eu vou estar ensinando aqui, para que vocês possam ter acesso, né? Ela vai ser disponibilizada onde vocês quiserem. Então, nós vamos estar ensinando a próxima aula, se vocês quiserem trazer caderno. Oh, coisa boa de ver vocês aqui. Marilim, Fatinildo, João, né? João, todos vocês. É um prazer, vocês todos aqui conosco. Deus os abençoe muito, muito, viu? É um prazer, é uma alegria estarmos com irmãos, todos os nossos irmãos, né? Bom, esse estudo, o bispo, ele deu vários estudos aqui, tudo dentro de batalha espiritual. E aí eu vou só apenas dar aquele estudo um pouquinho mais aprofundado, porque ele deu uma pincelada sobre batalha espiritual. Eu inicio falando que para nós entendermos de batalha espiritual, nós precisamos entender da nossa essência. A nossa essência é tricotomia. Quem sabe aqui o que é ser tricotômico? Tá? Então, nós somos tricotômicos. Nós temos corpo, alma e espírito. Nós somos formados assim. Nós somos um espírito, que temos uma alma e que fomos colocados dentro desse corpo. E por isso que nós precisamos entender dessa nossa essência. Porque aqui, nesse mundo cósmico, nesse mundo que jaz no maligno, nós temos que saber de que forma que nós vamos lutar contra o nosso arqui-inimigo. Eu luto na carne, eu luto no espírito, eu luto na alma. Então nós vamos aprender um pouco sobre isso. Para uma compreensão plena do que ocorre no mundo espiritual, precisamos entender alguns princípios espirituais. Existe o homem natural, que é aquele homem que nasce sem Cristo. Esse é o homem natural. Antes de nós aceitarmos Jesus, nós éramos chamados de homem natural. Tínhamos uma velha natureza. Mas a partir do momento em que nós aceitamos Jesus, nós passamos a ser homem espiritual, nova natureza, novos homem, né? Então, a palavra do Senhor diz assim: o mesmo Deus de paz, que vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a Bíblia ela fala em 1 Tessalonicenses 5:23 que nós somos corpo, alma e espírito. Diz a palavra: o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, corpo, alma e espírito. Então, nós não estamos falando de algo que não está na palavra de Deus. O ser humano, ele é tripartido. Três. Todo homem é espírito, alma e corpo, mas cada parte do nosso corpo, alma e espírito se difere entre si. Cada um tem a sua função. O corpo tem uma função, a alma tem uma função e o espírito tem uma função. Porém, nós estamos em uma unidade. Olha que coisa tremenda. Nós somos tripartido em uma unidade. Dá para entender? Dá. Porque Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é uma unidade. Entendeu? É uma unidade, mas são três. Eles se diferem entre si. O espírito humano é o ponto de contato com Deus. Então, nós só temos acesso a Deus quando nós aceitamos Jesus. Então, aceitamos Jesus, então nós vamos passar a ter acesso com Deus através do nosso espírito. Então, através do nosso espírito,
que nós temos consciência de Deus. Através do nosso espírito é que nós nos relacionamos com Ele. Só através do espírito podemos perceber Deus. Nenhum ser vivo, além do homem, possui espírito. Olha que coisa tremenda. O cachorro tem, o gato tem, a flor tem, nada tem. Nenhum ser vivo tem espírito. Nós somos os únicos beneficiados com o fôlego de vida, com o sopro do Senhor, com o Espírito que o Senhor nos deu. Amém? Então, Deus soprou em nossas narinas esse Espírito. Lá em Gênesis 2, 7, fala que o Senhor fez o homem e soprou o Espírito. Porque ele era apenas um boneco. Mas quando o Senhor soprou, deu vida para ele. Amém? Já a alma, amados, já a alma é o nosso psique. É o nosso psique. É tudo que o homem é. Tudo que o homem é está na sua alma. A personalidade, o ego, o sentimento, as decisões está na alma. Porém, a alma está ligada ao corpo e ao espírito. Amém? Através da alma, nós temos consciência de mim mesma. Então, através do espírito, eu tenho consciência de Deus. Através da alma, eu tenho consciência de mim. É a minha alma que revela quem eu sou. Não é o meu espírito, é a minha alma. Por que a minha alma? Porque é nela que está toda a minha essência emocional. É nela que está a minha personalidade. É nela que está a minha vontade. É na minha alma. Quais são as áreas, então, da minha alma? A alma é o tribunal da consciência do homem. É a alma que traz a consciência quando você está errada. É na alma que o Espírito Santo fala no Espírito e traz para a alma. O Espírito Santo fala quando nós erramos no meu Espírito. Mas o meu Espírito traz para a minha alma que eu estou errada. Quando você está fazendo alguma coisa errada, você sente aquele mal-estar, não sente? Isso é a alma que sente. É a nossa alma que sente, tem essa sensação horrível. É na nossa alma. Tá? Então, a área da alma é a mente. A mente é a sede do intelecto, do raciocínio, da memória. Por isso ela é chamada de psique. Onde habita a alma no nosso corpo? No nosso psique. Aqui ela está a alma. Aqui, ó. É dentro da nossa alma que está a nossa vontade, que é o instrumento para nós tomarmos decisões. E é dentro da nossa alma que estão as nossas emoções. Por isso que quando a gente faz cura interior, que eu vou ensinar depois, o que é cura interior, a gente trata na alma. A cura interior é na alma, é no emocional, é no psicológico que a gente trabalha. Sabe? A gente traz para o espírito, porque a alma e o espírito e o corpo, eles não podem ser separados. Então, nós trabalhamos o emocional na alma, mas você sente no corpo e o espírito se alegra quando a gente é curado. Amém? Então, as emoções são instrumento para expressar nossos gostos, nossas alegrias, nossas tristezas, nosso ódio, mágoa. Tudo está na emoção. Tá? Então, quando nós temos raiva, lembra domingo que eu preguei sobre perdão? Então, quando nós sentimos algo no nosso emocional, se nós deixarmos ele descer para dentro de nós, aí é um problema. Então, nós precisamos, quando nós temos, alguém nos fez mal, não deixa o emocional tomar conta, não. Resolve isso logo com Deus, para que não desça para o seu coração. Tá? Não deixe. Então, nós sabemos que o espírito é o ponto de contato com Deus, a alma é tudo que o homem é. E o corpo? O corpo é minha forma visível,
perecível, material. Esse é o meu corpo. Deus fez do pó da terra, não foi? Então esse é o meu corpo. Com ele me relaciono com o mundo externo. Não é através do nosso emocional, é através do nosso corpo. Eu não abraço com o emocional, eu abraço com o meu corpo. Eu digo que amo com a minha boca, tá? Então, é nossa casa terrestre esse corpo. É através do corpo que tenho contato com o mundo físico, natural. É meu corpo que me faz movimentar na terra, tá, gente? É esse corpo aqui, porque o espírito e a alma não movimentam, não. Tanto vocês sabem que para que os demônios, por exemplo, para eles se movimentarem aqui e visivelmente, eles têm que entrar num corpo. Vocês já viram pessoas manifestar demônio. Então, os demônios, para eles se manifestar, movimentar na terra e ser visível, eles precisam de um corpo. Então, é esse corpo que nos faz movimentar aqui na terra. É nele que estão os 5 sentidos. Tá? É nesse corpo aqui que estão os 5 sentidos. Sabe? Às vezes a gente olha assim, Senhor, abre os olhos espirituais. Porque na nossa alma também existem olhos espirituais. O nosso espírito existe olhos espirituais. Porque o nosso corpo, ele é apenas uma forma visível, né? Um receptor, isso, essa é a palavra. Ele é apenas um receptor, sabe? Mas ele é muito importante. Através desses 5 sentidos, eu me conecto e interajo com o mundo físico. Ele é o aspecto material da natureza humana. Então, nosso corpo é o aspecto material da natureza humana. Se um espírito passar aqui, você vai ver? Não. Mas se um corpo humano, uma pessoa, um ser humano passar, você vai ver. Porque é o corpo humano que nos mostra que vocês estão aqui. Mas se vocês estivessem aqui, espírito, eu estava vendo? Nem vocês. Não vê. Então, é através do corpo, né, que é esse aspecto material da natureza, que a gente pode ver, pode se mover. Interessante que em 1 Coríntios 3, 16, 17, diz assim, que o corpo do crente é templo do Espírito Santo. O crente deve tratar seu corpo com respeito, porque pecar contra o corpo é profanar o templo de Deus. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem acredita que o Espírito Santo habita nesse corpo? Está na Bíblia. Preste atenção. Nós somos tripartidos, mas na realidade, tripartido em um. O Espírito Santo habita na minha alma, na minha mente e no meu corpo. É bíblico, está na Bíblia. Ele habita nesse corpo, tá? Porque o Espírito Santo, ele não separa meu corpo, alma e espírito, porque é ele que fez. Então, ele habita em nós, mas ele habita em nós sem Cristo. Porque quando eu aceito Jesus, eu sou o quê? Nova criatura. Então, esse corpo, ele é transformado. Meu corpo é transformado, minha alma é transformada, minha mente é transformada, né? Meu coração, tudo em mim é transformado. E em Cristo, nós somos santificados. Por isso que ele fala, 1 Coríntios 3, 16, 17, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E quem pecar contra o corpo está profanando o templo do Espírito Santo. Eu estava vendo uma matéria que a maior profanação do corpo está na área sexual. Quando a pessoa comete aquelas coisas terríveis, sexualmente falando, que desagrada a Deus. O adultério, por exemplo. Sabe? Então, quando você conhece sua essência, você aprende a vencer nas esferas do corpo, da alma e do espírito. Você vai entender que você se movimenta nessa terra com as 3 áreas. Não é diferente. Você está movimentando, andando, mas você está agindo com a sua alma e com o seu espírito e com o seu corpo.
porque não entramos em guerra, separando o corpo da alma, o espírito da alma. Então, nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Aqui tem muita guerra. E essa guerra espiritual, ela é terrível. Nós não vemos, mas ela está acontecendo nesse momento. Nesse momento, enquanto nós estamos aqui, é uma guerra travada no mundo espiritual. Há uma guerra travada contra a minha vida, a minha família, a sua família. Há uma guerra travada contra esta igreja e contra todas as igrejas do Senhor. Então precisamos entender que quando nós, como criação de Deus, corpo, alma e espírito, entramos na dimensão em que nós entendemos que nós precisamos ser verdadeiramente espírito, verdadeiramente corpo de Cristo, verdadeiramente alma. Então nós vamos entender e saber lutar. Já vou explicar. Já. O mundo espiritual é mais complexo e real que o nosso mundo natural. Há muitas coisas no mundo espiritual que nos são desconhecidas, porque nem tudo foi revelado. Porque diz a palavra, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Deuteronômio 29 e 29, para quem está acompanhando. Então, nós precisamos entender que nós estamos numa batalha. Essa batalha, ela chama batalha espiritual. E nessa batalha espiritual, nós lutamos na tricotomia. Viu? Nessa batalha espiritual, quando nós fazemos um trabalho de cura interior, nós estamos tratando do interior da pessoa, nós estamos tratando do corpo físico e nós estamos tratando também no espírito. Ah. Que ela teve uma briga ferrenha com o inimigo, né? Aham. E quando ela acordou, ela estava toda machucada, afetou o corpo dela. Exato. A briga era onde? Vou pegar um gancho. A briga era onde, gente? No espírito. E veio para onde? Para a pessoa ver, para o corpo. Vocês viram que bacana? Ela teve uma guerra espiritual que machucou o corpo dela. Então, nós precisamos entender que nós não lutamos só com o nosso corpo, ou só com o nosso espírito, ou só com a nossa alma. Viu? Imagina a luta dessa mulher. E ela é evangélica? Aham. Tem muitas guerras que acontecem, principalmente à noite. Tem muita gente que tem luta à noite, quando está dormindo, sabe? Porque à noite, parece que os demônios eles resolvem andar pela terra mais à noite. Por isso que há esse medo. A gente tem medo, tem pessoas que têm muito medo da noite, sabe? Então é uma coisa muito séria. Mas preparados ou não, estamos em guerra. Preparados ou não. Essa mulher ela não está preparada porque ela não é evangélica, mas ela está em guerra. Ela estava guerreando com o demônio. E nós, como cristãos, nós temos que estar preparado. Bispo, por gentileza, eu vou colocar o verso áureo da qual nós vamos trabalhar em cima dele. Diz assim, Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Vamos lá, olha, não temos que lutar contra principado, potestade, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade. São 4 hierarquias de Satanás que nós temos que lutar.
4 hierarquias, tá? Eu vou ensinar cada um, não sei se vai dar tempo hoje, mas eu vou ensinar cada um o que significa principado, o que significa potestade, o que significa príncipe das trevas, o que significa hostes espirituais. E vou explicar para vocês quem é que toma corpo da pessoa, porque principado e potestade não entra em corpo de ninguém. São os demônios menores que entram. É chamado demônios menores, esses príncipes das trevas e as hostes espirituais, tá? Então nós vamos estudar um por um para vocês entenderem. Por que eu preciso entender? Porque o dia que eu ensinar sobre libertação, vocês vão fazer na prática aqui. Vocês vão trabalhar na prática, sabe? Vai ter endemoniado aqui, se tiver melhor. Se não tiver, vocês vão pegar pessoas para trabalhar. Para vocês poderem aprender. Por quê? Crente não pode ter medo de demônio. Crente não pode ter medo de expulsar demônio. Crente não pode. O demônio não pode amedrontar o cristão. Nós é que temos que dar medo para ele. Nós é que temos. Esses dias, eu terminei uma consagração de 3 dias. Eu estou fazendo mais consagração de 3 dias só na água. Aí, ou só no líquido. Eu terminei a consagração e botei um feijão para cozinhar. De repente eu só escuto um estouro. Ainda bem que não subiu. Ela ficou, soltou tudo que tinha que soltar, mas a tampa não soltou, graças a Deus. Mas só que soltou feijão, caldo, até fez uma meleca em tudo que tinha na cozinha. Aí eu peguei na hora, sabe o que me deu vontade? De xingar. Aí eu peguei e falei, sou crente, rapaz. Olha, se viu crente querer xingar, crente tem que lutar contra Satanás. Peguei e fui, sabe, falei, seu demônio do inferno, você está querendo fazer graça comigo? Aí eu tinha colocado uma panela com água para ferver. A panela, não sei de que jeito, veio para cima de mim, aquela panela. Só deu uma machucadinha aqui. Aí eu falei, é? Peraí. Fui lá, peguei um óleo ungido, comecei a ungir tudo, falei, em nome de Jesus, você agora está debaixo dos meus pés, você sai agora. E comecei a repreender. Falei, sai daqui. Quando foi de noite, uma presença maligna, falei, Satanás, você está querendo fazer graça comigo? Eu não tenho que ter medo de você, mas você tem que ter medo de mim, então sai agora. Sabe, de noite, só eu e Deus, comecei a ungir tudo lá de novo. Falei, você está pensando que você vai ficar aqui? Não vai. Então, é isso que nós temos que ter. Nós precisamos não ter medo e enfrentar. Porque a Bíblia diz que o diabo vai fugir de nós, se nós resistirmos a ele. Sim, porque ele é espírito. Sim, isso ele pode. Sem o corpo, ele pode. O que ele não pode é aparecer para você ver sem um corpo. Sem um corpo. Mas mover as coisas, olha, não, é muito. Eu já contei para vocês que eu fui uma vez em Coxim, Deus mandou eu ir em Coxim para libertar uma mulher. Olha, eu falei, Senhor, lá não tem ninguém. Olha a minha pergunta para Deus. Deus mandando eu ir, eu perguntando para ele, olha, não tem ninguém lá para libertar? Mas era eu que tinha que ir. Foi eu e aí chamei uma irmã que também era intercessora, falei, vamos embora, vamos lá para Coxim. José chegou de viagem, nós vamos para Coxim. Quando nós chegamos lá, eu falei, deve ser minha irmã que está desviada. Mas não era minha irmã, era a vizinha dela que estava barriguda, um buchão. Aí ela falava, meus filhinhos. Aí eu olhei para ela assim e falei, essa mulher está endemoniada. Catei a Odete, fomos lá expulsar os demônios. Vocês acreditam que tinha uma peixeirona e uma pedra? A mulher ficou a noite inteira molando e tentando se matar. Mas não cortava, porque Deus botava a mão para não cortar. Os anjos do Senhor ele enviou. E aí, sabe o que aconteceu? É porque eu tenho muita experiência nessas áreas espirituais. Sempre eu vou estar contando aqui. Aí ele pegou... Quando eu e a Odete começamos a expulsar os demônios, e aí
Eu não converso com o demônio, eu só fiz uma pergunta. É o quê? Legião. Falei, então cala a boca porque vocês vão sair tudo de agora. Na hora que começou a sair legião, caía a cadeira, começou as panelas da mulher cair da prateleira, e saía, parecia que tinha saído um monte de cavalo. Toque, 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 toque. Vocês entenderam? Então o demônio, ele faz isso, ele pode fazer qualquer coisa flutuar. Ele é espírito, mas ele não pode aparecer sem ter um corpo. Ele não pode, ele é invisível, ele é um espírito. Vocês entenderam? Então, se bater porta, o bispo não falou aquele dia que ele foi lá orar numa casa e de repente a porta começou a bater? Pá, pá, pá. São experiências que quando vocês realmente forem expulsados do demônio, vocês vão ter que ter. Vocês vão ter experiência. Pode. Ele entra dentro do animal. Eu tinha um cachorro chamado Tyson. Um dia eu acordei. Eu acordava todo dia lá e falava, oi, Tyson. Aí eu cheguei lá, o cachorro estava assim, com as duas patas. Uai, o que foi, Tyson? E o Tyson olhando para mim, duro que nem pau. Parecia que estava morto-vivo. Falei, já sei. Fui lá, catei um óleo ungido. Botei a mão, falei, demônio, sai agora. É em nome de Jesus. O cachorro só fez assim, ó. Pronto, foi embora. Entra em cachorro sim. Entra em gato, entra em bicho. Sabe? Até criança, gente. Olha, um dia, para mim foi uma das piores experiências que eu tive, porque um dia me chamaram para orar numa criança de 8 meses. E disseram para mim, eu acho que ela está endemoniada. A criança está chorando já há 2 dias, não tem remédio, não tem nada que faz ela parar de chorar. Eu falei, criança endemoniada? Eu nunca tinha assim, tido essa experiência de orar numa criança. Aí sabe o que eu fiz? Fui lá. Chega lá, eu e Odete. Chegamos lá, aquela criança, quando olhou para mim, os olhos dela pareciam uma tocha de fogo. Mamãe Maria, que coisa feia. Feia. Os olhos daquela criança pareciam tocha de fogo. Sabe o que aconteceu? Eu peguei aquela criança e ela não queria vir para o meu colo, aí eu dei para a mãe e a mãe falava, mas isso não é demônio. Eu falei, é demônio, peraí. Peguei o óleo ungido, que eu sempre andava com óleo ungido, botei a mão na cabeça daquela criança e falei, sai agora, demônio. Essa criança é do Senhor. E você vai sair agora no poder que é no nome de Jesus. Sabe o que aquela criança fez, gente? Olha, aquela criança respirou. Hoje ele está aí com seus 18 anos, coisa mais linda, com a graça de Deus. E um grande homem de Deus. Amém? Então nós não podemos ter medo, porque nós precisamos libertar essas pessoas das cadeias, das amarrações de Satanás. Então, isso tudo pertence à batalha espiritual, tá? E o que é a batalha espiritual? Onde ela se iniciou? Alguém sabe? No céu. A batalha espiritual, amados, é o conflito entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então ela se iniciou no céu. Apocalipse 12, de 7 a 12, diz assim: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão e seus anjos, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Por que Apocalipse fala da antiga serpente? Porque ela estava lá no Éden. Foi a antiga serpente que foi lá tentar Eva. Foi a antiga serpente. Então a Bíblia fala, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás foi atirado para a terra e com ela a terça parte dos anjos, amado. A terça parte, sabe? Então, Satanás morava no céu. Mas ele veio aqui para a terra, sabe por quê?
porque ele quis ser igual a Deus. A Bíblia diz lá em Ezequiel 28, 12 a 18, tu és o sinete da perfeição. Aí eu pergunto, no lugar lindo, a pessoa, né, presbítero? Sinete da perfeição. Vocês sabem o que é isso? Tinha defeito nenhum naquele homem, não tinha pecado naquele homem, não tinha nada de errado naquele anjo. Tinha? Não tinha. A Bíblia diz que ele era o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Todas as pedras preciosas cobria ele. Ele era o querubim da guarda ungida. E eu te estabeleci no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andava. Rapaz, andar nesse piso aqui é bonito. Imagina andar nas pedras preciosas. Que aqui fala, nas pedras preciosas andava. Era perfeita em seu caminho. Mas um dia achou nele iniquidade. Ai, e agora? Por isso, nós temos que cuidar, viu? Quem está de pé, cuide que não caia. Cuide que não caia. A gente, eu sou de Jesus. Eu não peco. Eu não erro. Dali a pouco, caiu. E aí? Nós temos que cuidar, porque Satanás deixou a soberba entrar no coração dele, sabe? A Bíblia fala, encheu seu interior de violência, tá? Pelo que te lancei profanado para fora do Monte Santo. Olha o que Deus fala para ele. Aí ele fala assim, elevou o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, e eu lancei-te fora. Olha Deus falando, lancei fora. Estou dizendo no teu coração, eu subirei até o céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono, subirei acima das mais altas nuvens, serei maior que o Altíssimo. Rapaz, é a queda pura, né? Aí eu estava vendo um tal de José Luiz Miranda, porto-riquenho. Ele se intitulou Deus, ele falou que ele era Jesus encarnado. E ele conseguiu montar mais de 30 congregações em todo o mundo. Lá em Porto Rico, ele tinha 4, 5, 6 igrejas que davam um total de 30 mil membros. Olha como que o povo gosta do que não presta. Aqui nós lutamos para trazer um pouco de gente, né? 30 mil membros. Passou um tempo, ele teve cirrose. E o povo adorava ele. Chamava ele de Jesus. Chamava ele de mestre. Chamava ele de Senhor. Deus não existia. Um belo dia ele teve cirrose e ele disse que ele ia morrer, mas no terceiro dia ele ia ressuscitar. Aí ele morreu de cirrose. Gente, o Jesus lá teve cirrose. Aí ele morreu. O povo ficou velando ele 3 dias para ver se ele ressuscitava. E ele não ressuscitou. Sabe o que aconteceu? Dissipou-se todo mundo. Porque o povo acreditou que é mentira. Uma meia dúzia ainda ficou falando as besteiras que ele falou. Mas o resto tudo saíram. Porque ele não era Jesus. Ele não era o Jesus que nós conhecemos. Ele não era o Jesus que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Ele não era. E aí ele enganou muita gente. Aí eu pergunto para vocês, foi para o céu? Claro que não, gente. Ele não foi para o céu, não. Ele pode ter ido para o céu da boca da onça, mas para o céu, nunca. O cara morreu enganando aquelas almas, dizendo que ele era o Jesus Cristo ressurreto. E ele não era. Quantos têm enganado aí? E Jesus fala, cuidado. Jesus fala, cuidado, para que você não seja enganado. E para você não ser enganado, você tem que aprender sobre isso, você tem que ler a palavra, você tem que estar aprendendo de Jesus, sabe? E olha o que diz, ai da terra e do mar, porque o diabo foi lançado lá. Apocalipse 12, 12.
Ó, ai da terra, hein, presbítero? Por causa de Satanás que foi jogado. Ai de nós, né? Que Satanás veio para cá para perturbar a nossa vida, né? Ai de nós. Então, por causa dele ter sido lançado aqui, é que se instalou na vida cristã uma batalha acirrada, muito grande. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Criou para ter comunhão com ele. Adão, antes da queda, ele vivia em perfeita comunhão. Mas depois da queda, o espírito do homem morreu para Deus e perdeu a comunhão. O espírito que como é que o homem se ligava com Deus? Era no espírito. É no espírito que nós temos contato, comunhão com Deus. Quando o homem pecou, perdeu esse contato, essa comunhão. Ele apenas é corpo e alma, porque o espírito dele estava morto. Mas Jesus veio e morreu na cruz, resgatou-nos e derrotou Satanás. Porém, a terra e o mundo ficou sob seu domínio. Vamos entender por que nós precisamos guerrear? Jesus morreu, mas a terra e o mundo ficou sob o domínio de Satanás. Ele continuou dominando. E nós moramos aqui. E porque nós moramos aqui, ele vem contra nós, filhos de Deus, e nós precisamos vencer. Ele luta contra toda a humanidade, mas principalmente contra os filhos de Deus. Graças a Deus que nós temos ele, porque os que estão no mundo estão sofrendo e não se dão nem conta. Nós temos a vitória porque temos Jesus. Amém? Então essa guerra é porque o domínio da terra está sobre ele. A terra jaz, o mundo jaz no maligno. Por isso essa guerra que existe é porque o diabo faz a guerra contra nós, filhos de Deus. Então é muito sério. Tudo o que acontece na vida de um cristão ou porque o diabo quis fazer mesmo, porque Deus permitiu, ou porque ele deu brecha. E uma das coisas que o diabo mais gosta é de brecha, tá, gente? O diabo ama brecha. Você deu uma brechinha, ele entra. Às vezes é uma brechinha pequenininha, mas ele faz um rombo para entrar. E aí ele destrói muitas vidas, tá? Ele destrói e destrói. E ele tem conseguido destruir muitas famílias. Porque a saga dele é ser adorado e como ele não é. Então ele vai no cerne da criação de Deus, que é a família. E aí ali ele consegue destruir. Hoje nós atendemos um jovem, eu e a pastora Adriana, destruído. Sabe o que é um jovem destruído, amados? Um menino novo, destruído pelas drogas, destruído pela família, destruído. Porque pai e mãe nunca cuidou, nunca se importou. Ele é um filho. Ele tem pai, tem mãe, mas ele é órfão. Desse pai e dessa mãe morando na mesma casa. E aí eu perguntei, por que você entrou nas drogas? Porque ela me alivia. E aí eu pergunto, qual é o nosso papel para esses jovens? Nosso papel é levar o que vai aliviar a dor dele, que é Jesus. Então eu e a pastora Adriana demos início a isso. Para aliviar a dor desse rapaz, nós apresentamos Jesus para ele. E vamos fazer uma continuação de acompanhamento para que ele venha conhecer verdadeiramente quem é Jesus na vida dele. Vocês entenderam? O que o diabo faz? Ele destrói. Esse é o papel dele. Ele veio para roubar, matar e destruir. Esse é o papel dele, sabe? Então, e eu pergunto para vocês. A terra, o domínio da terra e do mundo é dele. Mas onde ele mora? É aqui na terra? Ele mora nas regiões celestes. E o que é, olha lá, sabe, Bispo, volta lá para o Efésios. A Bíblia fala que ele mora nas regiões celestes, certo? É lá que ele mora.
Ele e os demônios. Aí eu pergunto para você, o que é a região celeste? Alguém sabe? Não, né? Então a região celeste eu vou ler aqui para você. O que é a região celeste? Essa região está no espaço sideral, no espaço cósmico, a atmosfera terrestre, espaço aéreo em geral. Passou da Terra para cima, é região celeste. E é lá que ele habita. Meu esposo chegou de viagem. Seja bem-vindo, meu esposo José Arruda. Pastor José Arruda. Faz um ano que eu não vejo ele. Eu até ia mandar uma foto para ver se ele lembrava de mim. Né, bispo? Eu ia mandar uma foto. Então, ó, ele mora no espaço sideral, cósmico, atmosfera terrestre, espaço aéreo em geral, tudo aqui para cima. É o lugar que ele mora. Nos lugares celestiais. Então, isso aqui são lugares celestial, tá? Tudo que está no ar, qualquer local acima do solo, são domicílio temporário, tá? Da atuação e habitação dos demônios e de Satanás, tá? Na realidade, ele cuida. Ele fica naquela região, porque, que o bispo estava me explicando, ali tem a parte do Vale da Sombra da Morte ali, tá? Então, o que ocorre? Quando a pessoa morre sem Cristo, ela vai até lá, ela sobe, porque ela precisa ir até Deus para mostrar, porque ela morreu. Mas ali, se ela não é de Jesus, os demônios pegam. Se ela é de Jesus, os anjos pegam. Sabe? Só que o inferno, ele não está vazio. Lá tem os demônios, os oficiais de Satanás cuidando, tá? Então, é muito importante a gente saber, tá? Entendeu? Bem entendido? Faz a pergunta de novo. Porque Deus permitiu. Deus permitiu ele ficasse ali porque o domínio, preste atenção, vamos entender, preste atenção. Deus deu liberdade para ele ir até um determinado espaço, tanto na terra quanto no espaço sideral. Deus permitiu, é Deus que permitiu, certo? Então, ele domina não só aqui, mas ele domina também ali no espaço sideral, ele domina. Permissão de Deus. Sabe por quê? Eu vou falar uma coisa para vocês. Daniel, quando ele orou, porque quando nós oramos, para onde vai a nossa oração? E o diabo quer que a nossa oração chegue? Não, o diabo não quer que a nossa oração chegue. Então, quando Daniel orou, aí veio um anjo e disse para ele que do momento que ele orou, Deus respondeu. Quer dizer, a nossa oração sobe, mas ela desce? Aí é que está. Você entendeu? A nossa oração sobe, mas para descer, chegar até nós, que é o problema. Então, Daniel orou. A oração dele subiu e a resposta estava vindo. Mas os demônios estavam lá. Eles são espírito, querida. Eles vão até onde Deus permite ele ir. Você entendeu agora? Eles vão até onde Deus permite. Eles não sobem lá no céu onde está Deus, não. Eles vão até um espaço que Deus permite. E ele fica ali. Na realidade, não é nem isso. Sabe o que é? Vai ter um momento, quando chegar ao final dos tempos, em que essa terra vai ser enrolada como cortina. E eles então vão descer e vão lá para o lago de fogo. É só quando eles forem lançados no lago de fogo que eles definitivamente vão sair da onde eles estão. Porque a Bíblia fala que vai ser lançado todos os demônios, o diabo, o falso, a besta, tudo. O anticristo. É no final dos tempos. É quando encerrar. Depois da grande tribulação, vai ter a guerra. Isso.
A guerra. Mas os 1000 anos é antes da grande tribulação. Ele vai estar, acho que, no meio da grande tribulação. O que vai acontecer é que vai ter a grande tribulação. Não, meu amor. Não é assim. Não. Vai ter a grande tribulação, que vai ter o milênio. É isso mesmo. Vai ter o milênio. Aí depois a guerra do Armagedon. Tá certo. Isso. Milênio é isso mesmo. Aí o que vai acontecer? Quando terminar, que encerrar tudo isso, porque a guerra do Armagedon é que vai culminar com o fim. Aí que eles vão ser lançados. Aí vai ser lançado tudo. Mas vai ser nesse momento em que eles vão desocupar. Eles vão desocupar totalmente, tá? Mas até lá é batalha, tá? Até lá é batalha. Porque eles não vão desocupar, porque Deus deixou eles ficarem até quando o Senhor Jesus tomar essa terra de vez. A hora que ele tomar o domínio, porque Jesus vai tomar o domínio dessa terra, tá, gente? Ele vai, mas vai demorar um bocadinho. Mas ele vai. Né? Vai demorar um bocadinho, mas ele vai. Tá bom? Então, eles têm permissão de Deus. Você entendeu, Zete? Eles têm permissão de Deus para atuar livremente dentro dos limites estabelecidos por Deus. Eles vivem nos ares, eles não têm corpo físico para habitar neste mundo físico. Por isso eles vivem nos ares, sabe? Exatamente. Nada é deles, eles têm o domínio, que nem Deus, eles têm o domínio da terra, mas nada é deles. Então, a expressão batalha espiritual, gente, ela não aparece na Bíblia, tá? Nós sabemos que temos essa guerra por causa que está escrito aqui, ó, que a nossa luta não é contra sangue e nem carne, mas é um termo teológico para descrever o conflito da vida cristã entre o bem e o mal. Então, diariamente, nós vivemos numa guerra travada. Nós temos guerra no nosso lar, na nossa vida, na nossa família, no nosso casamento, na nossa casa. Nós temos guerra no emprego, nós temos guerra na rua. Às vezes você vê pessoas brigando na rua porque o cara encostou, porque entrou na frente. Então, é uma guerra travada, gente. É uma guerra travada que a gente vê. Então, batalha espiritual, ela é uma guerra invisível confirmada. Aí, em Efésios 6:12, ela é invisível, mas ela é confirmada, ela existe. Então, fala que vivemos uma guerra onde somos o soldado e precisamos combatê-la no mundo espiritual. Aí, nessa guerra, quem é que vai à frente? É o nosso corpo, mas nós temos que batalhar com o Espírito. É com o Espírito. Quando você vai, sai em nome de Jesus. Quem que está movimentando aqui? Não. É meu corpo. Sai em nome de Jesus. Quem que está movimentando aqui? É meu corpo. Mas quem que está dando a ordem? Meu Espírito. Quem que está falando? É isso mesmo. A minha alma. Vocês entenderam? Olha que interessante. Nós nos movimentarmos como tricotômicos, e isso o diabo quer morrer, porque ele não tem isso, sabe? O diabo ele não tem esse corpo, ele pode ter até uma alma perdida, derrotada, morta, que é o que ele tem. É a única coisa que ele é um espírito, mas um espírito também morto e derrotado, em nome de Jesus. Então ele tem raiva de nós, por isso que ele luta contra nós, porque nós não somos o que ele queria ser, nós somos o que ele queria ser e não é. Vocês entenderam? Então, nós precisamos entender que essa guerra que nós travamos é no mundo espiritual, mas que está aqui. Vocês entenderam? Nós travamos lá, mas ela existe aqui. Porque é aqui que você está. É aqui que você bate o pé na cabeça, é aqui que você esmaga a cabeça do inimigo. Mas seu espírito está lutando ali. Olha que coisa tremenda.
Por isso nós precisamos entender isso. Por isso, quando eu falei que nós somos tricotômicos, para vocês entenderem como é que vocês lidam na guerra espiritual. Então, nós somos soldados e precisamos combater no mundo espiritual, porque é uma guerra entre o poder de Deus e as forças de Satanás. A Bíblia é nosso manual de combate. Ela nos ensina como guerrear. Como soldado de Cristo, precisamos ter boa estratégia para tornarmos efetiva a nossa vitória. Qual é a nossa estratégia? Orar, jejuar, ler a Bíblia, estar revestido do sangue de Jesus, saber que nossa luta não é contra sangue e carne, e acima de todas as coisas, sermos corajosos. Porque soldado medroso, meu filho, ele só vai para morrer. Tá? Hã? Não, mas ele já vai para morrer. Pega um soldado medroso aí. Quem é você? Então ele vai para perder. O soldado medroso só para perder. Uma vez eu saí com os irmãos para fazer libertação. Meu irmão pegou a Bíblia e começou a bater assim. Sai. Como a pessoa, ele que estava na frente, eu deixei. Aí que eu vi que o demônio não ia sair, eu fui lá e falei para sair, saiu em nome de Jesus. Então tem gente que tem medo, tá? E o medo é uma arma que o diabo gosta. Gosta muito, viu? Muito. Então, nosso papel é derrubar as portas do inferno, amarrar o inimigo, diz a palavra em Mateus 16, 18, Marcos 3, 27, e não dá lugar ao diabo, Efésios 4, 27. Ó, temos tudo na Bíblia, né? Tudo que precisamos está lá. A Bíblia fala que nós precisamos derrubar, amarrar o valente. É isso que a Bíblia diz para nós fazermos. Falta só mais 10 minutinhos. Eu vou só, olha como é que é um assunto bem extenso, né, gente? Eu só estou na introdução de batalha espiritual, vocês acreditam? E é uma introdução boa, uma introdução que a gente aprende já na introdução a gente aprende o que é batalha, como batalhar, né? Tá aprendendo, mal? Amém. Tá, e batalha espiritual, nós temos muitos campos para atuar. Amado, nós temos libertação, quebra de maldição, cura interior, intercessão, evangelismo, missão. Tudo isso faz parte de batalha espiritual. Tudo isso, sabe? Então, todos os dias, batalhamos. Desde o nascer do sol até o ocaso, nós estamos batalhando, né, irmã Maria? Desde a hora que nós acordamos. Tem gente que fala assim, ai, hoje acordei com o pé esquerdo. Não é acordou com o pé esquerdo, não, minha filha. É que o diabo já acordou te perturbando. Ore, começa já cedo batalhando, repreendendo toda a ação do inimigo. Se aconteceu alguma coisa, você já tem que se levantar guerreando. Tem dia que até você acorda mais ou menos, mas tem dia que você tem que já começar guerreando. Até no sonho. Ixi, olha, vai longe, gente. Já perturbando. Usa pessoas para perturbar, tá? Usa marido, filho, irmão, vizinho, cachorro, usa tudo. E aí você fala, ih, acordei com o pé esquerdo. Não, começa a orar porque o inimigo já levantou querendo te perturbar. E a oração é a arma para derrubar esse demônio, sabe? Então, nós temos armas poderosas, amado. Nós temos o sangue de Jesus, a palavra de Deus, temos a couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação, a sandália do evangelho da paz. Olha quantas coisas nós temos de arma de defesa. E nós temos armas ofensivas, que é o nome de Jesus, a palavra de Deus e louvor e adoração. Gente, nós temos, acordou com o pé esquerdo, já põe hino. Já vai pondo hino, já põe louvor, já vai declarando que aquele dia vai ser uma bênção. Sai fora, eu te ordeno, em nome de Jesus. Bate em retirada em nome de Jesus. É assim que nós temos que fazer. Por isso que Deus quer que nós sejamos crentes fortes, valentes, corajosos. Sabe? Porque senão nós vamos fraquejar, fracassar
e ser derrotados. Porque essa é a intenção de Satanás, derrotar os filhos de Deus. Mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Então nós já vamos, tem bastante coisa, na próxima aula a gente vai dar continuidade até nós chegarmos na parte de libertação, aonde eu vou estar ensinando como mandar o capeta sair das pessoas. Viu? Mandar os demônios bater em retirada, em nome de Jesus, tá? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Convido você a ficar em pé, nós vamos estar fazendo uma oração. Para mim já está passando, falta 5 minutos para 8h30, eu já quero estar passando. Deus, em nome de Jesus, nós demos aqui, Senhor, uma pincelada sobre batalha espiritual. Como é, Senhor Jesus, nós sermos valentes na Tua presença, guerreiros, soldados de Cristo. E nesse momento, Senhor, eu quero pedir que o Senhor envie Teus anjos de guerra aqui neste lugar, Teus anjos de fogo, Senhor. Manda Teus anjos de fogo nas nossas casas, Pai, vai destruindo todo o mal, todo o poder das trevas, tudo aquilo que vem contra a nossa casa, nossa família, contra a nossa vida, nossa igreja, seja agora destruído pelo poder que é no nome de Jesus, Pai. Deus, o inimigo não tem poder contra nós, porque nós vamos contra ele no nome do Senhor Jesus, papai. Eu peço a tua bênção, Senhor, para cada um que está aqui esta noite. Peço ao Senhor uma bênção especial para as suas famílias. Peço ao Senhor que tome nas tuas mãos, Senhor Jesus, a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito, e nos ensine, Senhor, a guerrear a guerra que já está travada, e que nós sejamos sempre mais que vencedores em Cristo Jesus. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus, aleluia.